Isso foi uma das coisas mais bizarras que já me aconteceram como entregador. Era para ser só mais uma entrega. Uma cliente bonita, simpática, me recebeu com um sorriso no rosto e pediu para eu entrar no condomínio. Não vi problema. Entrei. Mas quando o portão fechou atrás de mim, cara, foi aí que tudo começou a ficar estranho. Ela falava como se me conhecesse de antes, como se eu já tivesse estado ali, como se fosse alguém da vida dela. E o pior, quanto mais tempo eu passava dentro daquela casa, mais eu sentia que talvez ela tivesse certa. E que eu já tinha mesmo estado ali antes, mesmo sem lembrar. Era para ser só mais uma entrega. Última corrida do dia. Eu já estava cansado, com a lombar doendo e morrendo de fome. Quando chegou o pedido, até pensei em cancelar, mas o endereço era perto e a taxa estava boa. Peguei o lanche e fui direto. O destino era um condomínio bem cuidado, numa rua sem saída. Cheguei lá já escurecendo, aquele tipo de fim de tarde que a cidade começa a ficar mais silenciosa, e a luz laranja dos postes começa a bater no guidão da moto. No visor do aplicativo, o nome da cliente era Lorena. Não costumo reparar muito nisso, mas me chamou a atenção. Tinha alguma coisa naquele nome. Familiar, toquei o interfone. Ela atendeu na hora. A voz suave, educada. Pode entrar, querido. O portão vai abrir... Mal terminou de falar e o portão já estava se abrindo sozinho. Nenhum segurança, nenhum barulho de tranca, só aquele motor elétrico devagar, fazendo o metal deslizar. Pro lado, aquilo me estranhou um pouco, mas não o suficiente para me fazer recuar. Eu só queria entregar o lanche e ir embora. Mas essa foi a última corrida do dia por um motivo. Depois dela, eu não consegui trabalhar por uma semana. E até hoje, quando penso naquele lugar, sinto que tem parte de mim que ainda está lá dentro. Aquele dia tinha começado como qualquer outro. Acordei cedo, revisei a moto, saí para rodar. Sol quente, trânsito chato, nada de diferente. Fiz entrega em pizzaria. Hamburgueria, um mercado pequeno no centro, tudo dentro do normal. Uma senhora me deu um bombom, depois de eu subir 4 lances de escada com um galão de água. Um cara tentou me passar um troco falso, mas desiste de discutir. Sabe aquele dia que cansa, mas sem motivo? Que a gente só quer terminar logo, era isso. Quando deu umas 18 horas, eu decidi que ia fechar as corridas. A última seria a próxima. O aplicativo notificou: nova entrega, menos valor. R$ 1.784. Destino condomínio Jardim da Colina. Topei, era perto, bairro nobre, sem subidas. Um respiro antes de encerrar. Peguei o pedido em uma cafeteria gourmet, embalagem de lanche natural com suco. Provavelmente alguém que não queria sair de casa depois do treino ou da massagem. Enquanto dirigia, fiquei reparando nas ruas, tudo muito quieto. O tipo de silêncio que dá sono, sabe? Mas quando virei na rua do condomínio, tive um arrepio, não de frio. Foi como se meu corpo reconhecesse aquele lugar antes da minha mente. Mas estacionei a moto Tyrrell Capacit. Caminhei até o portão de entrada e toquei o interfone. A voz dela veio suave, quase carinhosa. Pode entrar, querida, eu já tô te esperando. O portão de ferro correu devagar pro lado, sem barulho de tranca, sem segurança na portaria. O tipo de coisa que num condomínio de luxo até parece normal, mas não naquele silêncio. Era como se ninguém morasse ali. Entrei a pé com o pacote na mão e o portão fechou atrás de mim com um estalo seco. Olhei para trás. O botão de saída da portaria, menos aquele de emergência que sempre tem do lado de dentro, não estava lá. Tudo era limpo demais, branco de meio, como se alguém tivesse apagado os detalhes daquele lugar. No fundo da Alameda, uma das casas estava com a porta aberta. Ela estava parada aí me esperando, a luz da varanda acesa. Um vestido branco longo, descalça, cabelo preso num coque frouxo. Pele clara, sorriso sereno. Deu um passo para frente e disse: "Pode vir. É aqui mesmo." Vez era baixa, mas ecoou como se ela tivesse falado perto do meu ouvido. Cheguei até a casa, ainda tentando entender o que me incomodava. Ela era linda, jovem, mas havia algo nos olhos. Não era tristeza, nem cansaço. Era uma espécie de expectativa pesada, como quem esperava muito mais do que um lanche. "Quer entrar um pouquinho?" ela perguntou. "É rapidinho, só para eu pegar sua chave de entrega." Pensei em recusar, mas a maneira como ela me olhava me fez hesitar. Era como se ela me conhecesse. Como? Se já esperasse por mim há muito tempo. Entrei,
A casa por dentro era ainda mais silenciosa do que do lado de fora. Sem televisão ligada, sem rádio, só o som dos meus passos no piso de madeira e o leve arrastar dos pés dela. Descalços, entreguei o pacote. Ela pegou com delicadeza, como se o conteúdo fosse frágil, embora fosse só um suco e um lanche natural. Você sempre traz as coisas certinho, ela disse, sorrindo. Como é? Perguntei, já desconfiando nada. Esquece. Fez um gesto com a mão, como se tivesse escapado. Quer um copo d'água? Recusei educadamente. Mas ela já estava indo em direção à cozinha. Fica à vontade, falou por cima do ombro. Você conhece a casa, né? Aquilo me travou com Heather, a casa nunca estive ali. Nunca nem tinha passado naquela rua. Esperei próximo à porta, mas ela voltou com 2 copos. Um para mim, outro para ela. Bebeu o dela com um sorriso nos olhos. Ainda deixa tudo gelado, né? Igual antes, moça. Acho que tá me confundindo. Não, ela respondeu, firme, sem hesitar. Eu reconheceria você em qualquer lugar. O jeito que você segura o capacete com a mão esquerda, a marca no seu braço, e principalmente a forma como você olha desconfiado quando pisa aqui dentro, aquilo me arrepiou. Olhei para a cicatriz no meu braço. Um corte antigo, de infância. Não era algo fácil de notar. Eu nunca falei disso com ninguém. Isso aqui tá ficando estranho, dona. Lorena. É, Lorena. Olha, eu só vim entregar um pedido. Você sempre diz isso nas primeiras vezes. O que aquilo queria dizer? Olhei em volta. A decoração da casa era antiga, mas ao mesmo tempo sem poeira, sem marcas de tempo. Tudo parecia em estado de pausa, como se ninguém morasse ali de verdade. Ela se aproximou devagar, com o copo ainda na mão. Você não lembra de mim, né? Não, mas eu lembro de você, o jeito que você ria, o som do seu motor chegando na rua, a sua voz. Lorena, eu nunca te vi na vida. Ela deu um passo ainda mais perto, agora com os olhos brilhando, mas você já morou aqui. Eu recuei. O ar começou a ficar denso. O silêncio que antes era confortável, agora parecia fechar o ambiente. Olha, eu preciso ir. Fui até a porta, tentei abrir, trancada. Sem chave, sem tranca visível. Atrás de mim, ela murmurou. Toda vez você tenta fugir. Como assim toda vez? Ela apenas sorriu. E nesse momento, a casa começou a me parecer muito mais familiar do que eu queria admitir. O primeiro pensamento foi sair dali. Não. Correr, só sair. Agradecer a água, fingir que tinha outra entrega, pegar a moto e ir embora. Mas quando alcancei a porta da sala, puxei a maçaneta e... nada. A porta nem se mexeu. Olhei para o lado. Não havia chave, nem tranca. Era uma daquelas portas lisas, modernas, sem puxador externo. Empurrei com força. Tentei girar. Nada. Olhei para ela e ela continuava parada na cozinha, segurando o copo. Tranquila, não adianta. Aqui dentro, só se sai quando termina. Termina o quê? Perguntei. Sabe, eu dei um passo para trás. Meu peito apertava. Corri até a janela, mas a janela não abria. Nenhuma. Era como se o vidro fosse parte da parede. Fui até a porta da frente, a mesma por onde entrei minutos antes. Tentei empurrar, bater, dar socos. Nada. Olhei pela fresta do portão da frente, o da rua. E ali tive a segunda surpresa da noite do outro lado, não havia nada. Nem rua, nem moto, nem poste. Um vazio cinza, sem som, como se tudo tivesse sido apagado. A casa parecia flutuando num limbo. Fora da cidade, fora do tempo. Eu comecei a suar frio, o celular no bolso sem sinal, tela travada. Olhei o relógio, 19h08. Lembrei da hora exata em que entrei. 18h47. Mas parecia que tinham se passado 2 minutos. Quando virei para perguntar o que estava acontecendo. Ela não estava mais na cozinha. Ouvi o som de passos atrás de mim, devagar, suaves. Ela surgiu no corredor, com uma caixa de madeira nas mãos. Ainda guarda isso? Perguntou. Abriu a caixa. Lá dentro, fotos antigas, mas não eram fotos genéricas, eram minhas, eu criança, eu numa moto que tive anos atrás. Eu com uma mulher que parecia muito com ela, só mais jovem, isso é montagem. Você nunca reconhece de primeira, mas uma hora você lembra. A casa parecia se fechar mais a cada segundo.
A luz da sala ficou mais fraca, o ar mais denso. Meu corpo dizia para fugir, mas minha mente começava a duvidar se eu realmente nunca estive ali antes. E pior, começava a acreditar que ela podia estar dizendo a verdade. Vem comigo, vou te mostrar uma coisa. Ela disse isso com tanta naturalidade, como se eu fosse um amigo antigo, como se eu já soubesse onde era cada cômodo da casa. Não, olha, sério, eu só vim entregar isso. Você sempre fala isso. Sempre tenta fugir no começo. No começo, o jeito que ela falava era calmo demais. A fala de quem já passou por aquilo outras vezes. A fala de quem espera que você se lembre. Ela foi andando até um corredor e acendeu a luz de um quarto. Vem, não precisa ter medo. Não era só o convite, era o tom, como se ela não tivesse dúvida nenhuma de que eu ia obedecer. E, o pior, eu fui. Eu devia ter saído correndo, quebrado uma janela, qualquer coisa. Mas algo em mim queria saber. O quarto era pequeno, com uma cama de casal, prateleiras com livros, uma luminária antiga. E uma coisa em cima da cômoda, um quadro com uma foto. Eu, mais novo. Barba diferente, outro corte de cabelo. Mas era eu. Ao lado dela, na praia. Sorrindo, isso é montagem? Essa foi em 2014. Você ainda tinha aquela moto vermelha? Não, não é possível. Comecei a andar pelo quarto. Tentei encontrar algo que provasse que aquilo era uma brincadeira. Uma câmera escondida, um celular gravando, mas não tinha nada. Só objetos antigos. Uma camiseta minha, um chaveiro que perdi há anos, um livro que era meu preferido na adolescência. Tudo ali, como se ela estivesse guardando tudo isso pra mim. Você quer saber quem é, mas tem medo de lembrar. Eu nunca estive aqui, ainda não. Mas, Jay... Ela abriu uma gaveta e tirou uma fita cassete. Essa é sua voz. Você gravou isso. Eu nunca gravei nada em fita. Você gravou, na segunda vez, aquilo me desmontou. Ela colocou a fita num rádio antigo. E quando apertou o play, uma voz saiu dos alto-falantes. A minha. Se um dia eu esquecer tudo, me faz lembrar, me tranca aqui, me mostra o quarto, a fita e me faz ouvir. Meus joelhos enfraqueceram, porque não era só parecida com a minha voz, era exatamente minha voz. E ali naquele momento, comecei a ter a sensação horrível de que ela estava certa. Depois da fita, o clima mudou. Não era mais um encontro estranho. Agora, ela agia como se fôssemos um casal com intimidade antiga, cheia de mágoas e promessas quebradas. Você lembra agora? Ela perguntou, vindo até mim, colocando a mão no meu rosto. Eu afastei, não, eu não lembro de nada, e isso tudo tá muito errado. Mas minha voz saiu trêmula, porque uma parte de mim duvidava de si mesmo. Eu não lembrava, mas sentia. Como quando você sonha algo muito vívido, mas não consegue explicar. O olhar dela mudou. Saiu do carinho para a cobrança. Você sempre faz isso. Eu não sou quem você acha que eu sou. Você sempre diz isso. Mas depois pede para ficar. Ela virou de costas e caminhou até uma estante. Pegou um caderno de capa dura, com meu nome escrito à mão. Me entregou. Lê isso. Abri. As primeiras páginas estavam cheias de letras conhecidas. Minha letra... Textos datados com dias e meses reais de anos anteriores. Desabafos. Hoje a Lorena não falou comigo, mas tudo bem. Ela sempre precisa de silêncio. Sinto que esse lugar tá me engolindo. Mas ao mesmo tempo, não quero sair daqui. Se eu fugir, me tranca. Me faz lembrar. A última página estava em branco, exceto por uma única frase. Se chegou até aqui, ainda tem tempo. Joguei o caderno no chão. Isso é algum tipo de seita? De jogo psicológico? Estou sendo filmado? Você tá em casa? Amor. É sonal a cita, ela chorava agora, mas sorria ao mesmo tempo. Uma expressão estranha, dividida entre alívio e dor. Tudo o que eu fiz foi esperar você voltar. Voltar da onde? De você mesmo. A luz piscou. Um quadro caiu sozinho na sala. Quando fui pegar, percebi que era uma foto de nós dois, mais velhos, em uma cama de hospital. Eu sentado, ela deitada. A gente já se despediu uma vez, lembra? Não, mas agora, você pode escolher... O relógio da parede começou a girar ao contrário. A temperatura caiu. E no fundo da casa, uma porta começou a se abrir sozinha. Dava para um cômodo que não existia no projeto da casa. Ela caminhou até lá. Se quiser lembrar...
É aqui, e se eu não quiser, a porta se fecha. E tudo começa de novo, como sempre. Depois que ela entrou naquele quarto estranho, eu fiquei sozinho na sala. Quis correr até a porta de novo, mas ela já estava selada, sem maçaneta, sem abertura. Era como se a casa tivesse decidido me manter ali. Dei alguns passos lentos, observando o ambiente, e quanto mais olhava, mais tudo parecia familiar. Não isso os móveis, mas os objetos pequenos, os detalhes, uma prateleira com livros, todos com minhas anotações à caneta nas laterais. Um controle remoto com fita isolante no lugar onde eu costumava colar. Um chaveiro antigo com a miniatura da minha primeira moto. Era o meu. Eu perdi esse chaveiro há 6 anos. Sobre a mesa de centro, um porta-retrato com a imagem de um cachorro. Não, era o Tito, meu cachorro da adolescência. Ele morreu quando eu tinha 18. Como aquela foto estava ali, comecei a andar pela casa, agora em pânico. Entrei em um quarto que parecia trancado menos, mas a porta abriu sozinha. Lá dentro, mais objetos impossíveis. Uma camisa minha, manchada com tinta, que joguei fora no ensino médio. Um caderno de caligrafia com meu nome escrito à mão, de quando eu tinha 7 anos. Um troféu de campeonato de futebol de rua. Era meu quarto, não um parecido. Era o quarto da minha infância. Mas não era uma réplica. Os detalhes estavam certos demais. Até o arranhão na escrivaninha onde bati com o compasso uma vez. E o mais assustador, a janela mostrava a rua onde morei quando era criança, mas não como ela está hoje, como era em 2003, com o mesmo carro azul do meu vizinho estacionado, com o bar da esquina ainda de madeira. Olhei para o meu reflexo no espelho do armário. E por um segundo, eu não vi o homem de hoje. Vi meu rosto de adolescente, mais jovem, mais magro, com o cabelo comprido que eu usava naquela época. Pisquei, voltei ao normal. Mas, ali eu percebi, essa casa não era só um lugar. Era um cruzamento entre memória, tempo e alguma coisa que eu não conseguia explicar. E ela estava no centro de tudo. A mulher, a Lorena, quem era ela e por que parecia me conhecer melhor do que eu mesmo. Voltei para a sala com o coração acelerado. A casa estava igual, mas eu não estava mais o mesmo. Era como se cada objeto que eu visse me puxasse um pouco mais para dentro de uma memória que não devia estar acessível. Como se a realidade estivesse dobrando. Me sentei no sofá, apoiei os cotovelos nos joelhos, olhei para o chão. A cerâmica, as mesmas manchas que tinha na casa da minha avó. Olhei para a parede, a rachadura em forma de raio. Era igual à do meu quarto antigo. Isso não faz sentido. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei me lembrar da minha infância, da adolescência, da vida adulta, mas era como se as memórias estivessem borradas, como fotos antigas que foram molhadas. Só restavam sensações. E uma presença, Lorena, ela não aparecia, mas eu sentia que estava por perto, observando, esperando, como quem já conhece o desfecho. Eu me levantei. Fui até o corredor. O relógio da parede marcava 19h08 ainda, a mesma hora de antes. O tempo não estava passando. Ou estava, mas apenas para mim. A televisão ligou sozinha. Tela azul. Uma fita velocidade de hemossedimentação começou a rodar. A imagem tremida mostrava eu, com outra roupa, outro corte de cabelo, falando com a câmera. Se você tá vendo isso, é porque voltou, a gravação continuava, vai ser confuso no começo, vai doer, mas escuta, você precisa lembrar dela, do dia da escolha. O vídeo parou, tela preta, eu desabei no chão, a cabeça entre as mãos. Um pensamento martelava. E se tudo isso for real? E se eu realmente já vivi aquilo? E se por alguma razão eu pedi para esquecer e agora estou sendo forçado a lembrar? O chão da sala tremeu. Um som baixo, como se algo se movesse nas fundações da casa. E uma porta que antes estava fechada, agora entreaberta. Aroma de lavanda no ar, eu conhecia aquele cheiro. Era o mesmo do travesseiro da minha mãe. Mas minha mãe tinha morrido há 5 anos. A caça estava brincando com minha mente. Ou talvez minha mente estivesse tentando me proteger da verdade. Mas uma coisa era certa, né? Aquilo não era apenas uma entrega. Era uma volta. Levantei do chão com dificuldade. As pernas tremiam. O peito parecia apertado, como se algo invisível me pressionasse. Preciso sair daqui, preciso esquecer essa mulher, esquecer essa casa. Mas
Como você foge de um lugar que te reconhece? Dei passos largos até o corredor, onde a porta entreaberta levava a um novo cômodo. Antes que eu pudesse abrir, ouvi algo atrás de mim. Passos, não os meus. Olhei por cima do ombro. Nada. Silêncio, mas aquele silêncio que não é vazio. É o silêncio que espera você errar. Comecei a andar pela casa mais rápido, tentando achar uma saída, uma rachadura, um buraco, qualquer coisa. Mas a casa parecia mudar de forma. Corredores que antes não existiam. Komodos, um quarto com a mesma cama, mesma cômoda, mesmo quadro, repetido 3 vezes em sequência. Abri uma porta e dei de cara com eu mesmo. Não no espelho. Eu, sentado numa cadeira, com a cabeça baixa, respirando fundo e vestindo a mesma roupa que eu usava naquela manhã. O que? Ele levantou o rosto. Era eu, mas sem medo, com um olhar calmo, como se já soubesse o que ia acontecer. Você precisa lembrar, ele disse. Lembrar o quê? Que você escolheu isso? Que ela ficou... E você foi embora. O quarto apagou. Quando as luzes voltaram, ele tinha sumido, saí cambaleando. As paredes agora tinham espelhos. E em cada reflexo, uma versão diferente de mim mesmo. Um Maisie Jovem, outro mais velho. Um com barba cheia. Um com os olhos marejados. Todos me encaravam. E todos murmuravam ao mesmo tempo. Você esqueceu. Você prometeu. Você fugiu. Tapei os ouvidos. Comecei a gritar. E então, o som cessou. Uma nova porta surgiu diante de mim. No batente, uma única palavra escrita a mão. Escolha. Atrás de mim, ouvi a voz dela, baixa, quase um sussurro. Você não precisa fugir, não dessa vez. Eu não sei do que você está falando. Você sabe sim, sabe desde o começo. O que tem atrás dessa porta? A resposta. E se eu não abrir? A história recomeça, Voca vai ser. Vai esquecer. E um dia, volta aqui de novo. O ar ficou pesado. As luzes falharam. E eu soube, não tinha mais como ignorar. Ou eu enfrentava o que estava atrás daquela porta. Ou viveria preso num ciclo. Sem fim, a maçaneta estava fria. Fria de um jeito que me fez hesitar. Como se tocar naquela porta fosse mais do que abrir um cômodo como se fosse. Abri uma parte de mim que eu mesmo tranquei. Girei a maçaneta devagar. A porta rangeu. Do outro lado, penumbra. O cheiro de lavanda mais forte. Um corredor. Porecha infinito, dei os primeiros passos. O som dos meus sapatos ecoava como em um hospital vazio. Nas paredes, quadros antigos, todos com fotos em preto e branco. Uma mulher deitada numa cama, pálida, com flores ao lado. Um homem sentado com a cabeça baixa, em outro, o mesmo homem menos eu, de mãos dadas com ela. Mas aquilo era impossível. Eu não lembrava de nenhuma daquelas imagens. Mas ao mesmo tempo, eu sentia cada uma, no fim do corredor, uma porta entreaberta. Luz fraca, amarelada. Entrei. Era um quarto de hospital. Camas, máquinas, cortinas brancas, e lá, deitada, estava ela, Lorena, mais magra, frágil, com a respiração pesada. Sentei na cadeira ao lado da cama. Não por vontade, mas porque meu corpo parecia reconhecer aquele lugar. Como se eu já tivesse estado ali, como se fosse o final de uma história que eu vivi e escolhi esquecer. Ela abriu os olhos, me encarou. Você voltou, eu pedi para você não me deixar. Eu não lembro de nada disso, mas você sentiu. Ela estendeu a mão. E no toque, as imagens vieram como uma avalanche. Nós dois mais jovens, risos na praia, uma aliança. A notícia da doença. Os meses de hospital, eu prometendo que estaria ao lado dela. Mas, quando a dor dela aumentou e o desmoronou, não consegui ficar. Fugi, saí da cidade, apaguei tudo e pedi para esquecer. No delírio dela, ela jurou que eu voltaria. Jurou que criaria um lugar onde, mesmo que eu esquecesse, meu coração me traria de volta. E agora você voltou? Ela sussurrou. Por quê? Por que tudo isso? Porque você ainda tem uma escolha. Que escolha? Ficar ou esquecer de novo? A cama desapareceu. A sala virou poeira. Eu estava novamente no corredor. E, diante de mim, 2 portas. Uma com meu rosto atual, outra com o rosto dela. É agora. A voz dela ecoou. Decide. Eu estava de pé entre 2 portas. Uma com meu rosto, a outra com o dela. Uma representava tudo que construí depois. A nova vida, as corridas de entrega,
o anonimato. A outra representava tudo que eu deixei para trás. A promessa quebrada. O amor que eu abandonei. Você não precisa carregar isso sozinho. A voz dela sussurrou. Mas eu não sei como voltar. Só dá um passo. A porta com meu rosto estava iluminada, convidativa. Por ela, eu podia voltar à minha rotina. A moto, o aplicativo, esquecer tudo isso como um pesadelo. E continuar fingindo que nada aconteceu. A porta com o rosto dela era sombria. Não parecia segura, mas me puxava com força, como se algo ali dissesse: aqui é o que você precisa, não o que você quer. Respirei fundo e ali, pela primeira vez, não senti medo, senti tristeza. Uma tristeza profunda que parecia vir de décadas, como uma ferida que eu nunca tratei, como uma saudade que eu neguei por tempo demais. Abaixei a cabeça, coloquei a mão sobre o símbolo da porta dela e sussurrei: eu não vou fugir de novo. A maçaneta girou sozinha. E quando empurrei, não entrei em incômodo. Entrei em uma lembrança viva. Tudo estava calmo. O sol de fim de tarde entrando pela janela. Lorena estava sentada em uma poltrona, olhando pela varanda. Jovem, saudável. Do jeito que eu guardei, mesmo sem lembrar, me aproximei. Ela virou o rosto, sorriu. Dessa vez, você ficou. Eu fiquei. Sentei ao lado dela. E tudo silenciou. Não havia mais o som da cidade, nem notificações de celular. Só nós dois, como se o tempo estivesse suspenso. Então, com a voz baixa, ela disse: agora pode ir. O quê? Você lembrou. Cumpriu sua parte, mas vai ser difícil, vai doer. Mas pelo menos agora, você sabe... Ela segurou minha mão pela última vez. E tudo ao redor começou a se dissolver. A casa, a varanda, o sol, tudo foi virando luz. Eu fechei os olhos. Quando abri, estava de volta a moto, a sacola do lanche no baú e o aplicativo piscando. Corrida finalizada. Mas algo estava diferente. No bolso da jaqueta, um bilhete em letras suaves. Obrigada por lembrar. A moto estava onde eu sempre deixava, estacionada na frente do condomínio, chave na ignição, capacete pendurado no retrovisor, como se nada tivesse acontecido, mas quando olhei em volta, o portão estava aberto, o interfone desligado, a rua silenciosa, mais silenciosa do que deveria ser. Peguei o celular. Nenhuma notificação nova. O horário marcava 19h09, um minuto depois da entrega. Como se o tempo todo que passei lá dentro não tivesse existido. Mas minha respiração estava ofegante. Minhas mãos tremiam, e o coração batia como se tivesse corrido uma maratona. Tentei lembrar exatamente o que aconteceu. Algumas imagens estavam nítidas, outras borradas. A casa, os corredores, as versões de mim mesmo, Lorena, a fita, as portas. Mas o que mais me marcava era a sensação... certeza de que eu tinha enfrentado algo muito maior do que eu. Coloquei o capacete devagar, liguei a moto, e quando fui ajeitar a jaqueta, senti algo no bolso. Um papel. Tirei. Era um bilhete pequeno, dobrado com cuidado. Nele, uma única frase: obrigada por lembrar. Eu tremi por dentro. Como aquilo veio parar ali? E mais importante, como ela sabia que eu ia lembrar? Olhei para trás. O portão do condomínio agora estava fechado. E mais estranho ainda, não havia nenhum prédio ali. SMT vazio, com mato alto e tapumes enferrujados. Um cachorro passou correndo pela calçada. Uma mulher varria à frente da casa ao lado. Tudo parecia normal, mas eu não conseguia voltar ao normal, porque agora eu lembrava não apenas dela, mas de tudo que eu fui, de tudo que eu abandonei, de tudo que eu tentei enterrar. Engatei a marcha e fui embora. Mas a cada quilômetro, a cidade parecia mais nítida, como se, pela primeira vez em anos, eu estivesse realmente acordado. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não o silêncio da rua ou da madrugada, mas o silêncio dentro de mim. Antes, toda entrega era um corre, um aplicativo tocando, um cliente apressado, um buzinaço no trânsito. Mas naquela manhã, ao acordar, eu não corri, não liguei o celular. Fiquei sentado na beira da cama, observando a luz entrar pela janela. Senti o cheiro do café vindo da casa ao lado. E por um instante eu só respirei, isso já era novo. Na rua, peguei a moto com calma. Nada do pressa, nem de aceleração bruta. E, quando o aplicativo notificou a primeira entrega, eu parei. Olhei o nome da cliente. Lorena, travei.
mas aceitei a corrida. O endereço era em outro bairro. Chegando lá, uma senhora idosa abriu a porta. Bom dia, meu filho, obrigada por trazer. Que isso, dona Lorena, eu que agradeço. E sorri, de verdade. Na segunda entrega, parei para conversar com uma criança que brincava na calçada. Coisa de 30 segundos. Mas era algo que, dias atrás, eu jamais teria feito. Eu vivia no automático, atrás de R$ 1,5 por quilômetro. Agora, eu via as pessoas, via os olhos, o jeito como me olhavam, o peso que cada rosto carregava. Até o trânsito parecia diferente. Eu deixava os outros passarem. Escutava Mase à noite, deitei sem o celular na mão, sem fone, sem distração. E quando fechei os olhos, sonhei com ela. Não com a Lorena da casa, com a mulher da praia, a do sorriso leve. A que dançava descalça no asfalto molhado. A que dizia: você nunca vai esquecer, mesmo que tente. Acordei com os olhos molhados, pela primeira vez em anos, deixei as lágrimas caírem. Não como fraqueza, mas como libertação. Porque agora eu não precisava mais esquecer, era fim de tarde. Entrega simples. 2 cafés e um pedaço de torta. Bero tranquilo. Rua arborizada. Taquail Inn. Pode subir. Apartamento 702. No elevador, uma música ambiente tocava baixinho Ira Instrumental. Piano suave, mas algo naquela melodia mexeu comigo. No terceiro acorde. Senti o estômago gelar. E uma imagem tomou conta da minha cabeça. Um hospital, uma cama, a respiração dela, Larina datada, com o rosto pálido, me olhando com os olhos marejados. A música era a mesma da caixinha de som que ficava no criado mudo. Isso te acalma, né? Eu tinha perguntado. Não, mas te acalma. Saí do elevador com os olhos embaçados. Tive que piscar forte para não deixar as lágrimas escorrerem. Bati na porta do 702. Uma moça jovem atendeu. Sorriu, obrigada. De nada, mas minha voz saiu fraca. O cheiro no apartamento era de lavanda. De novo aquele cheiro. Ela viu que algo estava errado. Tá tudo bem, tá sim, só. Me lembrou uma pessoa, espero que tenha sido alguém bom. Foi e não foi. Isso costuma significar que foi alguém importante. Sorri, exatamente. Desce do escada e no meio dos degraus, sentei por 1 minuto, peguei o celular. Abri a galeria, nenhuma foto dela, mas uma selfie minha de anos atrás. No dia em que fui embora da cidade, o olhar vazio, a mesma jaqueta. A mesma expressão que vi no reflexo da casa, era como se o tempo tivesse me dado uma chance de me reconciliar. Não com ela, mas comigo mesmo. E esses flashes de memória agora vinham sem dor, como páginas de um livro que eu tinha deixado de lado. Mas agora finalmente voltava a ler com calma, com respeito e com saudade. Era uma manhã nublada. Eu tinha feito poucas entregas. Sentei num banco da praça do bairro Velho, onde eu costumava passar quando era adolescente. A praça estava quase igual. As árvores maiores, a West Pancos Maze. Gastos, mas ainda havia o velho chafariz quebrado. Fiquei ali por um tempo, só observando, e então vi uma senhora, sozinha, tentava segurar várias sacolas, mas uma delas caiu no chão. Era de papel e abriu no impacto. Coisas espalhadas, remédios, pão, uma flor murcha. Me levantei e fui até ela. Deixa que eu te ajudo, obrigada, filho. Essa mão já não tem força como antes. Peguei os itens e fui organizando. Quando peguei a flor, ela olhou com cuidado, pode ficar para você. Jay esteve mesmo, tem certeza? Toda. Ela já cumpriu o papel dela comigo. Peguei a flor e olhei de perto. Uma lavanda. Meu peito apertou. Agradeci e fui embora. Montai na moto, mas não liguei. Segurei a flor nas mãos. E fiquei ali, parado. Não como quem espera uma entrega, mas como quem entende que às vezes a entrega é com a gente mesmo. Cheguei em casa e coloquei a flor num copo com água, no canto da janela. À noite, sentei na sala, luz apagada. E fiquei olhando para a flor, pequena, discreta, mas cheia. Do significado era um símbolo, não da perda, mas da memória, daquilo que a gente acha que precisa enterrar, mas que se a gente cuidar pode florescer de novo. Por dentro, alguma coisa cicatrizava. E pela primeira vez, em muito tempo, eu me senti em paz. Era uma noite comum, nenhuma entrega pendente, nenhuma urgência.
Sentei na garagem com a moto desligada. A flor de lavanda ainda estava no copo na janela. Agora mais seca, mas de pé. Peguei o celular e abri o aplicativo de entregas. Mas algo me prendeu, o visor piscou. Uma corrida apareceu, sem som, sem aviso. Nome da cliente, L, endereço. Indisponível. Valor 0. Era como um eco, um lembrete. A tela apagou sozinha. Suspirei e pensei que fosse bug, mas quando olhei para o retrovisor da moto, vai um reflexo rápido, uma mulher, de longe, cabelos soltos, parada, do outro lado da rua, mas quando virei o rosto para encarar, ninguém, a calçada estava vazia. Mas dentro de mim não havia medo, só um tipo de presença calma, serena, como quem se despede na Upper Riva, mas por missão cumprida. Entrei em casa, tirei a jaqueta. E quando fui guardar a carteira, encontrei um pequeno envelope, branquinho, dobrado com cuidado. Dentro dele, uma foto antiga. Eu e ela, jovens, sorrindo. Sentados na beira de uma estrada e atrás da foto, escrito com a letra dela, você não fugiu, você voltou. Fechei os olhos. E pela primeira vez, entendi. Aquilo tudo não era sobre medo, nem sobre mistério. Era sobre reconciliação. Sabra, coragem de voltar onde a dor começou. E transformar o que era trauma em memória viva. Já fiz centenas de entregas. Já andei por ruas escuras, favelas, condomínios de luxo. Já levei pizza, remédio, flores, até alianças. Mas nenhuma entrega foi tão importante quanto aquela noite. Porque naquela noite eu me entreguei. Me entreguei ao que eu evitava, a dor que eu empurrava para debaixo do peito, a culpa ao amor, a saudade que eu dizia que não existia. Eu achava que esquecer era a única forma de seguir em frente. Mas hoje eu entendo lembrar também é um tipo de cura. Não lembrar com sofrimento, mas lembrar com humanidade, com aceitação. Porque fugir de quem a gente foi é como correr de um espelho. Você até pode desviar o olhar, mas ele continua ali. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar. Lorena me ensinou isso. Não com palavras, mas com presença. Com o tipo de amor que não desaparece. O tipo que atravessa tempo, espaço e até mesmo a nossa própria resistência. Hold. Quando olho nos olhos de alguém, eu olho de verdade. Porque agora eu sei que todo mundo carrega alguma história mal resolvida. E que às vezes, um simples gesto pode ajudar alguém a se lembrar de quem é ou de quem já foi. Se eu aprendi alguma coisa com tudo isso, é que nem todo mundo vai entender o que você viveu. Nem todo mundo vai acreditar. Mas não importa. O importante é que você acredite, que você aceite, que você abrace o que te transformou. E siga não mais fugindo, mas inteiro. Quanto? Eu olho para trás agora. Não é a casa que me vem à cabeça, nem o corredor, nem o susto. O que me vem à cabeça é o silêncio. Aquele tipo de silêncio que só aparece quando tudo dentro de você se reorganiza. Como se alguém tivesse passado por dentro da sua alma, recolhido os cacos e colocado de volta, não como eram antes, mas como precisavam ser. Eu voltei a fazer entregas. A rotina é a mesma. Trânsito, buzina, lanche no baú, cliente mal educado, calor no capacete. Mas eu não sou mais o. Mesmo é difícil explicar o que mudou, porque não é visível, é coisa de dentro. Antes eu corria como quem foge, agora eu ando como quem procura, e a verdade é que durante muito tempo eu não sabia exatamente do que eu estava fugindo. Achava que era da cidade, da rotina, da solidão, mas no fundo era de mim mesmo. Quando aquela casa me engoliu, me puxou, sei lá, ela não estava só me mostrando um lugar, ela estava me mostrando uma parte minha que eu escolhi abandonar, a parte que amava, que sofreu, que prometeu e não cumpriu. E é difícil lidar com isso, difícil encarar que você errou, que você teve medo, que alguém esperava por você e você não foi, mas quer saber o mais louco? Aquela noite não foi um castigo, foi um presente. Um presente estranho, doloroso, mas necessário, porque ela de alguma forma me deu outra chance de lembrar, de sentir, de voltar. E eu voltei, não com flores, nem com pedidos de desculpa, mas com um que eu tinha presença. Às vezes, que alguém precisa de você não é perfeição. É só que você esteja ali, mesmo quebrado,
mesmo atrasado, mesmo com medo, e agora toda vez que passo em frente a um condomínio, eu olho 2 vezes, não esperando ver ela de novo, mas para lembrar que a vida dá sinais e que algumas entregas são só desculpas do destino para fazer você se encontrar. Outro dia, um motoboy me perguntou: "Cara, já teve alguma corrida que te marcou?" Eu sorri. Pensei em contar, mas não contei, porque tem coisa que a gente não explica, só sente. E essa corrida não foi para nenhum lugar do mapa. Foi para dentro de mim. E lá, naquela curva escura entre o passado e o perdão, eu deixei de ser só um entregador e virei alguém inteiro de novo. Porque, no fim das contas, algumas corridas a gente não faz com a moto. Faz com o coração.